Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, bíblica dominical. Tivemos essa interrupção por algumas semanas por conta dessa separação que tivemos que ter e tentar encontrar uma maneira de nós continuarmos os nossos estudos, e uma das maneiras que nós achamos foi através deste canal. Então nós vínhamos dando uma série de estudos sobre a mutualidade cristã, sobre os mandamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, sobre aquilo que nós devemos fazer em relação uns aos outros, como nós devemos amar uns aos outros, acolher uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Essa era a revista que nós vínhamos estudando até então, a mutualidade cristã uns aos outros. Eu queria falar hoje com vocês sobre a benignidade, que também faz parte desses mandamentos do Senhor para as nossas vidas. E o texto que nós vamos ler para início da nossa reflexão aqui é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e toda cólera e toda ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Antes, procurem ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, através de Cristo Jesus, nos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. A benignidade, portanto, faz parte do conjunto de normas, de regras, de ensinamentos, de orientações que todos nós, como cristãos, devemos seguir para ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento entre nós. Nós aprendemos essas virtudes através dos ensinamentos bíblicos, através das doutrinas da palavra de Deus. Embora haja muitas doutrinas que nós ainda não entendemos bem, embora elas sejam claras, uma dessas doutrinas que é fundamental em importância para produzir uma experiência cristã de relevância e que a gente ainda parece que não entende bem, pelo menos na prática a gente tem percebido isso, é a justificação pela fé. Existem algumas doutrinas bíblicas que, embora sejam de fundamental importância para nos conduzir a uma experiência relevante na vida cristã, parece que a gente ainda não entende bem. Uma dessas doutrinas é a doutrina da justificação pela fé, que aliás vem levantando polêmica já faz muito tempo. Desde o quarto século, na época em que estavam fechando o cânon do Novo Testamento, já havia divergências se colocava ou se tirava algum livro das Escrituras por causa das obras e por causa da fé. O que era prioritário, o que era mais importante. No século XVI, quando Martinho Lutero promove então a Reforma Protestante, ele foi um dos que tinha uma dificuldade muito grande com o livro de Tiago, porque ele via divergência no que Tiago falava e no que Paulo falava. Porque o Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, ele veio a Cristo, ele se converteu através de um livro do versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé. Acontece que na época da sua conversão, ele como sacerdote, vivia num contexto em que a igreja enfatizava demais as obras. As boas obras eram o caminho da salvação. Então as pessoas precisavam praticar boas obras para serem merecedores de entrar nos céus. Aí, como ele tem a compreensão de que a salvação, a justificação que Deus nos dá, não é mediante as nossas obras, mas sim mediante a fé, que nós depositamos na obra que Cristo fez por nós, ele achou que estava entrando em conflito, mas não há um conflito.
Na verdade, Tiago, quando escreve, ele escreve para um contexto judaico em que os judeus também pensavam assim, que eles deveriam obedecer os mandamentos, as regras, os preceitos e tudo mais, para serem merecedores da graça de Deus, para serem merecedores de entrar nos céus. Então, fazer obras para a fé judaica era o caminho da salvação. Então, quando Tiago escreve aos cristãos judeus que haviam saído da velha religião e se tornaram cristãos e entenderam que não era pelas obras, mas pela fé que eles depositaram em Cristo Jesus, alguns começaram a não querer mais praticar boas obras, não querer mais fazer o bem. E aí então Tiago tem que escrever para dizer, olha, não é assim não. Você prova que há um arrependimento verdadeiro, uma transformação verdadeira no seu coração, quando você pratica obras de justiça. Você não pratica obras de justiça, coisas boas, benevolentes, a bondade, a benignidade, a mansidão, essas coisas todas. A gente não faz isso para merecer a salvação, mas por gratidão porque fomos salvos. E porque nós temos um bom exemplo a seguir, que é Jesus Cristo. No entanto, a gente vê que tem muita gente que ainda pensa assim nos dias de hoje. Pensa na salvação como simplesmente um ato de fé que eu coloquei naquilo que Cristo fez e pronto, estou salvo, não tenho mais nenhuma responsabilidade. No entanto, a gente vê o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, tem irmãos que olham para isso, olham para esse texto, está dizendo, não é obra. Não são as coisas que nós fazemos que nos conduzem ao Senhor. Não é simplesmente ter fé, acreditar no Senhor, entregar o coração a Ele, aprender a Bíblia, aprender a orar, entregar o dízimo, ir na igreja, cantar louvores. Pronto, já fiz minha parte. Foi por isso que o Tiago tinha feito questão de dizer, lá em Tiago capítulo 2, versículo 14, até o versículo 17, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer em casa. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, Deus te abençoe, vista um agasalho, fique quentinho em casa, comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, ela é morta. A fé, quando ela é verdadeira, ela nos leva ao prazer e à consciência de que nós devemos fazer o bem. Porque se a gente tentar viver uma espiritualidade desassociada do serviço ao próximo, aí a nossa espiritualidade vai ser só religiosidade. Não tem o valor de fato diante do Senhor, não se torna um cristianismo bíblico. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que a prática das boas obras nos torna uma pessoa melhor. Não. As pessoas podem fazer boas obras e não ser uma boa pessoa. Mas uma boa pessoa, uma pessoa que tem o coração regenerado, uma pessoa que é santificada ao Senhor, uma pessoa que foi transformada, ela é impulsionada pelo próprio Espírito a praticar boas obras. As boas obras não tornam a gente melhor, mas uma pessoa melhor pratica boas obras. E a gente sabe que Jesus disse isso de muitas maneiras diferentes durante o seu tempo aqui na Terra. A benignidade, meus irmãos, é um mandamento bíblico. A respeito da benignidade, a gente vê muitos textos nas Escrituras, mas principalmente vou citar alguns ensinos de Paulo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, disse: Antes,
sede benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amai-vos cordialmente uns aos outros, diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Também escreve em 1 Coríntios capítulo 13, o texto bem conhecido, versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Uma pessoa benigna de coração sempre procura agir com bondade, agir com benevolência, com compaixão, com generosidade. Mas aí alguém pode dizer, pastor, mas você não pode exigir que todo mundo seja assim, isso é um dom, é um dom que Deus deu para uns, não é todo mundo que tem que ser benigno. É claro, eu sei que não é uma atitude natural, não é uma atitude automática, só porque nós aceitamos a Cristo, todo mundo se torna exatamente iguais. Não, é porque somos cristãos. Mas temos que nos lembrar aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciemos igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada, Deus se alegra. Portanto, meus irmãos, quem pratica a benignidade demonstra através dos seus atos que é uma pessoa agradecida a Deus, que reconhece todo o benefício que recebeu e em troca quer ser bom para os outros também. E também entende a sua missão como representante de Cristo na terra. Porque quando nós agimos com benignidade, nós demonstramos Cristo em nós. Nós demonstramos que há uma transformação, que há um reconhecimento, que há uma bondade que não é nem natural nossa, mas que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a benignidade, ela é uma demonstração de gratidão, do reconhecimento que nós recebemos, e ela é também um testemunho da nossa fé. Quero falar também sobre como é que a gente pode expressar de uma forma prática a benignidade. Não tem segredo para isso não, viu, irmãos? Para sermos benignos uns para com os outros, basta expressarmos o nosso amor e boa vontade, com atos voluntários de generosidade, porque é assim que age quem está alimentando no seu coração o amor de Deus. Como nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que nós já lemos antes, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas tem alegria, regozijo com a verdade. Não tem como a gente dar uma lista completa de tudo que a gente pode fazer que vai demonstrar benignidade, porque vai depender da situação, vai depender do momento. Mas existem algumas dicas que a gente pode dar no contexto que nós estamos vivendo agora, esse mesmo contexto de quarentena, dentro da realidade da nossa igreja ou depois disso também, e que são simples, são atitudes simples e que estão ao alcance de todos nós. Seja benigno, primeiro, seja benigno, demonstrando compaixão com as suas palavras e com as suas atitudes. Quando você souber que um irmão ou uma irmã está passando por dificuldade, converse com essa pessoa, motive essa pessoa, se mostre solidário, se mostre com desejo sincero de fazer alguma coisa para resolver esse problema, esse dilema que a pessoa está passando. Demonstre compaixão e empatia. Estejam atentos, meus irmãos, porque
essa crise pode prolongar, e a gente está ouvindo dizer sobre isso, e pode acontecer de muitas famílias, nossas irmãos, vierem passar dificuldades. Porque nem todos entre nós aqui temos um provento que vem todos os meses. Muitos dependem de uma diária, de uma venda de um produto, de um serviço prestado. E como estamos limitados em casa, pode muito bem acontecer de vir faltar o pão de cada dia para irmãos. E a gente tem que estar atento para isso. A benignidade nos faz amar, ter compaixão, ter uma visão de atenção para com aqueles que precisam e aquilo que é possível a gente fazer. Um coração benigno se mostra disposto a fazer uma ligação de motivação, de incentivo, de ânimo espiritual para muitos irmãos que passam por dificuldades, pelo isolamento, por uma doença, pela falta de alguma coisa. Um coração benigno também se mostra disposto a aconselhar, a mostrar direções, porque geralmente quando a pessoa está passando por conflitos, nem sempre ela consegue ver a solução, não consegue ver o fim do túnel, uma luz. Então, um coração benigno é aquele que se aproxima e vê de que forma eu posso ajudar. Pode ser um conselho, pode ser uma orientação, pode ser uma porta que a gente ajude a abrir para essa pessoa. Também, uma outra maneira de expressarmos a nossa benignidade é mobilizando outras pessoas para ajudar aqueles que precisam. Porque nem sempre, a gente tem boa vontade, mas nem tudo está ao nosso alcance. Não conseguimos abraçar o mundo. Mas nós podemos usar os braços dos irmãos, nós podemos mobilizar pessoas, nós podemos conscientizar os irmãos, nós podemos divulgar para que não falte alimento, para que não falte agasalho, para que não falte remédio, para que não falte os insumos necessários para a vida de irmãos, para que não falte um teto sobre o seu lar, para que não falte os recursos suficientes, necessários para fazer o mínimo que é necessário na manutenção de uma casa, na manutenção de uma família. Nós podemos mobilizar. Isso também é benignidade. E eu sei também que nesse momento a gente está limitado, nós não temos como sair. Mas, gente, olha, a benignidade deve nos levar a ter compaixão daqueles que estão precisando de uma visita. Está isolado, está sozinho, está adoecido, precisa de uma visita. Como que a gente faz? Não pode sair, mas a gente pode chegar lá com uma ligação. E hoje tem esses aplicativos que você consegue falar e ainda ver. A pessoa vê você, vê o seu sorriso, vê alguma coisa que possa trazer motivação. Benignidade. É o desejo de fazer o bem. É o desejo de trazer ânimo ao coração do irmão, de uma irmã que está precisando. Nós podemos fazer isso com atitudes simples. E tem também outra coisa que a gente pode fazer. Tem irmãos que estão na nossa igreja que são tímidos. Estão congregando conosco, mas são tímidos. Não conseguiram ainda se enturmar. Uma pessoa benigna, ele pensa no outro. Uma coisa que a gente pode fazer de prático, ajudar uma pessoa que está na nossa igreja, que está buscando o Senhor, que está congregando conosco, que senta ao nosso lado, que canta louvores conosco, que participa da vida cristã, que ouve os mesmos ensinamentos, mas não tem amigos. Seja você um condutor de amizade, de integração, de pessoas sim. Eu não gostaria de citar nomes, mas também não é pecado e não é demérito nenhum. Nós temos o Carlos, ele tem frequentado a nossa igreja há meses. Ele precisa de um círculo de amizade, masculina inclusive. Ele é uma pessoa de mente ativa, professor de tênis, uma pessoa super legal. Quem conhecer ele e conversar com ele vai se agradar muito.
mas ele fica isolado. Nós precisamos acolher, nós precisamos integrar. O Jean mora lá em Valparaíso. Ele ama tanto a igreja. Vocês não entendem o tanto que ele ama a igreja. O tanto que ele tem o desejo de fazer parte, sabe? Talvez ele vai ouvir essa palavra minha. Eu peço que não se acanhe com isso. É um conselho carinhoso que eu dou para todos os irmãos. Nós temos pessoas que vão chegando no nosso meio e eles precisam ser acolhidos. O Fernando e a Júnia, a Selma, a dona Nilza, ela é muito amada, está lá quietinho. De vez em quando, conversar com ela. A gente vai e faz uma visita para Maria, mas ela é irmã também. Ela precisa de uma palavra amiga, ela precisa de um abraço nosso, ela precisa de um carinho da nossa parte. São coisas simples que a gente pode fazer, que vale a pena fazer para que a pessoa veja que de fato, e outros de fora também, quanto mais bem a gente fizer para os nossos, entre nós, mais testemunho a gente dá aos de fora, de que vale a pena fazer parte da família de Deus. Tá bom? Então, queria deixar 2 perguntas aqui para a gente terminar, para a gente refletir o que é que eu, o que é que você e o que é que a nossa igreja tem feito para demonstrar benignidade. O que eu e você temos feito até aqui para demonstrar benignidade. A outra pergunta para nós refletirmos, pensarmos, ponderarmos e orarmos é: o que é que eu e você podemos fazer com a nossa igreja, inclusive, para demonstrar benignidade? Vamos pensar nisso com carinho. Isso faz parte dos ensinamentos do Senhor, é bênção para a nossa vida, é um bom testemunho e vai ajudar muita gente. Deus abençoe o seu coração. Te espero daqui a pouco no culto.